A Agência Nacional de Energia Elétrica tem a satisfação de recebê-los para participarem dessa audiência pública, que tem como objetivo obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento das regras de faturamento do montante de uso do sistema de distribuição por permissionárias de distribuição de energia elétrica. A mesa diretora desta reunião presencial é composta pelos seguintes membros: por mim, Thiago de Barros Correia, diretor da ANEEL e presidente dessa audiência; Carlos Alberto Matar, superintendente de regulação de serviços de distribuição; e Fernando Miranda, secretário da audiência. Registro a importância para a ANEEL da realização desta audiência pública, pois assim esta agência obtém os subsídios e informações adicionais para aprimorar os seus atos regulamentares. Essa reunião obedecerá aos seguintes procedimentos: haverá uma apresentação técnica realizada pelo servidor Davi Rabelo, especialista em regulação da SRD, de aproximadamente 20 minutos, e manifestação de expositores, limitados a 5 minutos cada intervenção. Terminadas as manifestações dos expositores inscritos, se houver tempo, será permitido o retorno de expositores para complementação de suas manifestações, ou a participação de demais presentes que estejam inscritos previamente. O encerramento da audiência será previsto, acho que vai ser bem antes das 18 horas, mas é o prazo máximo. Convido assim o senhor Davi Rabelo, especialista em SRD, para a exposição técnica da referida audiência. Boa tarde, vou apresentar de forma bem resumida a proposta que está em audiência pública. Aqui um breve histórico que o problema iniciou com a regularização das cooperativas de eletrificação rural como permissionárias, momento pelo qual as cooperativas passaram a ser tratadas como distribuidoras, sujeitando-se a outra regra de faturamento de MUSD. Antes elas pagavam pelo medido e elas deveriam pagar agora pelo maior entre o medido e o contratado, sujeito a uma margem de ultrapassagem. Se ultrapassasse essa margem, pagaria uma demanda de ultrapassagem. Na época, as permissionárias alegaram que aquele momento era difícil, porque estavam passando pela regularização. Havia um impacto financeiro não previsto nas tarifas iniciais das permissionárias. Em 2009, a SRD realizou um estudo, concluiu que é tecnicamente possível e desejável que as permissionárias se submetessem à regra geral, mas naquele momento era inoportuno, porque os custos adicionais não estavam considerados nas tarifas iniciais. Daí, então, foi publicada a Resolução Normativa 353, que alterou a 206, estabeleceu a regra transitória até a primeira revisão tarifária das permissionárias. Posteriormente, o despacho 3124, decorrente da AP 108, prorrogou essa regra transitória até a segunda revisão tarifária das permissionárias. A gente fez uma análise de impacto regulatório. O problema que essa AIR visou foi estabelecer a regra para as permissionárias que levasse em consideração critérios técnicos, não apenas a regra anterior. O objetivo era averiguar se as permissionárias devem ter tratamento diferenciado e qual a melhor regra de faturamento aplicável a elas. A gente coletou o dado via ofício circular, 36 permissionárias responderam. Os cenários foram 4 cenários. O primeiro era manter a situação atual, que pagava pelo medido. O segundo cenário era pagar o maior entre medido contratado, só que a margem de ultrapassagem, em vez de ser 10%, que seria aplicável a todas as demais concessionárias, seria para as permissionárias, seria de 25% essa margem de ultrapassagem. No cenário 2, a gente pega essa margem de ultrapassagem de 25% e vem reduzindo ela até chegar em 10%, que é a aplicação da regra geral. Cenário 3, que a gente chamou de pagamentos intermediários, a gente aplica a margem de ultrapassagem de 10%, só que quando o contratado for maior do que o medido, ao invés dela pagar o contratado, ela vai pagando valores intermediários, até que a partir do quarto ano ela paga o maior entre o medido e o contratado. A gente fez simulações para saber a aplicação dessa regra geral, o efeito da aplicação dessa regra geral sobre as permissionárias, e a gente concluiu que, ainda que as permissionárias adotem uma contratação bem conservadora, o potencial impacto sobre a receita requerida é bastante pequeno. No nosso estudo, 80% das permissionárias tinham impacto de até 1,5% na sua receita requerida. Em termos de impacto tarifário, das 28 permissionárias que a gente recebeu os dados, em apenas 16
Em 16, a regra não implicaria em qualquer aumento tarifário para o consumidor final. Em outras 10, o impacto tarifário seria muito pequeno e outras duas, haveriam apenas 2 exceções. Qual a conclusão? A primeira conclusão da IR é que é possível aplicar a regra geral para as permissionárias e não há necessidade de tratamento diferenciado quanto ao faturamento pelo uso do fio. Fazendo uma avaliação qualitativa dos cenários, a gente vê que o cenário 0, os pontos positivos dele, que não exige adaptação das permissionárias e a ausência de impacto financeiro para essas empresas. Então, a gente vê que os pontos positivos de manter a situação atual é positivo apenas para as permissionárias. No entanto, esse cenário 0, ele representa dar tratamento diferenciado às permissionárias, provoca uma alocação ineficiente dos custos, uma vez que pagar pelo medido não remunera adequadamente os ativos disponibilizados pela distribuidora, nem incentiva um comportamento técnico eficiente das empresas supridas, né? Então, a área técnica entende que o cenário 0 não deve ser aplicado. Da mesma forma, o cenário também no entendimento da área técnica não deve ser aplicado. Apesar dele ser uma regra simples, que é aquela que você estabelece uma margem maior para as permissionárias, de 25% de ultrapassagem, e é de fácil adaptação das permissionárias, ainda assim ele representa dar um tratamento diferenciado às permissionárias. E, em menor escala, provoca uma alocação ineficiente de custos e menor incentivo à eficiência. Então, a decisão ficou entre o cenário 2 e 3. Os dois cenários, no médio prazo, ele implica em dar o mesmo tratamento às permissionárias que é dado às demais concessionárias, né? Aplicar a regra geral. Então, a gente decidiu, pelo que torna a transição mais suave, a gente fez simulações e a gente encontrou que o cenário 3 é aquele que vai pagando valores intermediários, é o que provoca a transição mais suave. Então, a IR indicou que o cenário 3, apesar de ser mais complexo, essa IR indicou pelo cenário 3. Era isso, muito obrigado. Há algum registro para exposição? Então, não havendo solicitação para expositores, informo que as apresentações e os documentos entregues, na verdade, disponibilizados na audiência pública, estão disponíveis no site. O prazo para contribuição a essa audiência pública segue até o dia 2 de março de 2015, por intercâmbio documental. E o site da ANEEL onde podem ser encontrados é www.aneel.gov.br. Aí há instruções tanto para encaminhar as contribuições, quanto sobre o material técnico disponibilizado. Agradecemos a presença das senhoras e senhores que contribuíram neste processo, agregando informações e para aprimorar a norma a ser publicada. Diante, então, disso, declaro encerrada esta reunião presencial. Tenham todos uma boa tarde.